Bora lá! Bom, próximo tema de hoje. Esse aqui é um grande desafio, lição 4. O hábito da economia. Isso aqui é tão importante, que Napoleon Hill escreveu um livro que a temática é Quem Pensa Enriquece. Esse livro ele serviu como referência, né, para as grandes fortunas. E o hábito da economia, ele para nós, eu tenho falado com muita frequência nos vídeos que a gente acorda pobre, né, e dorme rico, e acorda pobre e dorme rico. Esse é o objetivo do empreendedor, do profissional de vendas, na grande maioria das vezes, do comerciante, etc e tal. Bora, se a gente não tem o objetivo principal definido, se a gente não tem um plano estratégico para executar, a autoconfiança está lá embaixo, e ainda não tiver o poder de economizar, porque a gente, no Napoleon Hill, quando ele, nessa época que ele escreveu o livro A Lei do Triunfo, é na época de Thomas Edison, Henry Ford, né, 1923, se não falha a memória. Depois eu vou dar um panorama do livro, mas é bem antigo. Esse livro é bem antigo, a primeira edição dele é bem antiga. Mas o lance é o seguinte, que em 1923 teve lá a Depressão Americana, né? Você imagina que esses caras todos da época, Edwin Burns, Henry Ford, Andrew Carnegie, que é o grande inspirador motivacional para o Napoleon Hill escrever esse livro. O Andrew Carnegie foi um dos caras mais ricos, se não que são o mais rico da história. Se fosse medir a fortuna dele hoje, é incalculável. E ele era um irlandês que chegou com uma mão na frente e outra atrás lá nos Estados Unidos, não tinha nem ele nem beira, assim como outros brasileiros, Francisco Matarazzo, Jesus Cristo, me foge o nome aqui, eu admiro bastante, Martinelli. A história desse cara é estupenda, sou um admirador do Martinelli. Tem até um edifício no centro de São Paulo, edifício Martinelli. Vamos pesquisar a história do Martinelli aí, que vocês vão ver que bacana que é a história desse cara italiano, imigrante, chegou em São Paulo e fez fortuna porque ele tinha atitude, conhecimento e habilidade nenhuma, era atitude. Ele parou na frente da casa do Matarazzo e falou, vou ser rico nesse cara. E ele, o amigo dele, cara, você vai ser rico, que você é louco, cara, você não vai ser ninguém, se você vai ver eu vou chegar lá. E ele fez a maior obra da cidade de São Paulo, que deu o que falar, o edifício Martinelli, né? E teve um impacto. Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora, que é o hábito da economia, porque logo depois que esses grandes caras fizeram grandes realizações, vieram suas grandes depressões, os grandes desafios. Eu falo que eu fico batendo no tal da gasolina R$7. É uma questão de economia, você vê que impacta, né? A gente vive no Brasil uma instabilidade muito grande. Pra gente que trabalha dessa maneira e que a gente vende almoço para comer a janta, é a expressão que eu brinco, dorme, acorda rico, tenta dormir... acorda pobre, eita, bebi ainda não. Acorda pobre e tenta dormir rico, você pode continuar sendo rico ao longo do tempo, né? Simplesmente fazendo o quê? Tendo habilidades de economia. É simples. Eu, por muito tempo da minha vida, eu consegui ganhar um bocado de grana, mas por muito tempo eu não fui... prudente com a questão de grana. Pena, né? Porque eu fiz tudo no trator, como diz o outro, passando por cima. Mas se eu tivesse aprendido mais cedo essa habilidade essencial aqui, do hábito de economizar, talvez eu teria tido menos dores de cabeça ao longo da minha vida, mas por um lado, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que o fracasso alimenta e ensina, então a gente aprende a duras penas, né? Então hoje a orientação que eu tenho que compartilhar com vocês com relação às dificuldades, os grandes desafios da nossa profissão, é justamente essa condição do hábito de economia. Porque se a gente conseguir de alguma maneira, no começo às vezes é bem difícil. Eu estou com um objetivo principal definido agora, e o fator econômico, ele é o responsável para que possibilite essa condição.
desse meu novo objetivo principal definido. Porque se não fosse o fator econômico, eu não conseguiria realizar este desejo. Então, o hábito da economia, o fator econômico, ele é preponderante para você atrair mais sucesso, para você atrair até mesmo mais riqueza. Então, o que você pode fazer, pessoal? O negócio é o seguinte, é muito simples. O pensamento, né? Ó, o homem mais... Livro bacana aqui, eu recomendo, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, é muito legal. Estou começando a ler esse livro também. Dizer que nem sempre os ensinamentos estão na escola ou na faculdade. Mas você consegue achar se quiser. Auto-iniciativa, ter atitude. O fator econômico, você conseguir trabalhar, né, uma fração mínima que seja daquele seu que você ganhou e você deixar ali num cantinho, ele vai fazer diferença. Às vezes a gente precisa se endividar, tem momentos da vida que não tem jeito, a gente acaba se endividando até para conseguir algumas coisas importantes. Não é um bom caminho, mas é necessário às vezes. Não é um bom caminho, nunca vai ser. Comprar à vista é sempre a melhor opção. E com base em que você ganhou, não importa quando você esteja começando o seu negócio, como empreendedor, ou se você já esteve vivendo, não. Você fala, Fábio, mas eu tô aqui trabalhando, me ferrando num plantão aqui, não vendi nada, você ainda quer que eu guarde dinheiro, eu tô precisando de grana para comer amanhã. Essa é a realidade, a dura realidade do corretor de imóveis. Mas essa eu também passei. Eu vou ficar me lamentando por causa disso ou eu vou tentar mudar isso o quanto antes? É mudar o quanto antes. Fazer a primeira venda, ir para dentro, fazer o que precisa ser feito para vender. E você pega lá dos 10, 15, 20 mil que você ganhou, não acomoda, queira mais. Ah, ganhei 3, 4, 7 mil reais numa venda. Os caras vão e somem no mapa. Gasta tudo, aí depois volta lá tudo com cara de bunda. Não, mano. Cata 10% disso, deixa numa caixinha lá, esquece que aquele dinheiro existe. Esquece que aquele dinheiro existe. Separa teu dízimo. É seu. Não tô falando pra você pegar dizimista, não. Seja dizimista de você. A sua igreja, o seu templo interior. Seja dizimista de você. Aí você vai ver só. Porque com pequenas frações, muitos se tornaram milionários. E você, com essa pequena fração no seu momento de bonança, você consegue ajustar o seu possível futuro no momento da adversidade, assim como foi a vida desses caras aqui. Napoleão Hill quebrou quase, cara. Porque ele terminou um livro, começou a desenvolver uma metodologia e veio lá a depressão americana. E aí ele teve mais uma vez sacado. Puxa vida, eu não fui prudente aqui. Então como é que eu vou fazer para não errar mais? Porque uma coisa é simples, galera. Só não vai ter jeito se o cara tiver lascado para morrer. Tá com câncer, tá entubado na UTI, lá, Deus o livre com essa desgranhenta dessa Covid, e não tem esperança, e o cara que bateu as botas. Porque se você tiver sem uma perna, cara, você consegue fazer. Sem duas pernas você consegue fazer. Basta ver o que a galera fez nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos. Então não tem desculpa. Não tem. A desculpa é a gente que dá pra gente, é o mimimi desgranhento. Vamos fazer acontecer. O hábito da economia vai te ajudar. Então faça o possível para guardar uma pequena fração daquilo que você conquistou, coloca numa caixinha e deixa lá. Evita mexer. Seja preventivo. Vai dar certo. Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não fiz, tá? Já teve época que eu não fiz. Ganhei muita grana e não fiz. E eu me arrependi. Porque eu não pratiquei devidamente essa lei. Hoje você faz, sabe? Faço. Hoje eu faço, de uma forma diferente, mas eu faço. Fiz lá uma previdência privada, sempre daquilo que eu ganho um pouquinho vai para lá. Essa previdência privada já me salvou de 3 meses ruins. A pandemia chegou arrebentando com tudo. Fecharam-se as imobiliárias. E aí, cara, nossa, que sufoco. E aí você vai aprender, eventualmente, fazer essa gestão de economia de uma forma mais eficaz. Busque uma que faça sentido para você. Não precisa ser exatamente essa. Se não der agora, se esforça para fazer, coloca isso no meio das suas metas. Se o objetivo principal definido não é ser tal coisa, chegar em tal lugar, você não precisa fazer aliança com pessoas, você não precisa ter autoconfiança, você precisa pensar também o quanto vai gastar, como você vai gastar para chegar nisso e como guardar uma fração disso.
Você toma cerveja, ou guaraná, ou refrigerante? Você tem o hábito? Que hábito você tem? Quais são os seus hábitos que você pode mudar? Pizza todo final de semana? Você morre, você fica 1, 2 sem pizza? Em São Paulo é 60 pau uma pizza, bichão. 2 pizzas, 120 pau. 120 pau que eu guardei no final de semana que eu não comi. Juntei isso aí 4 meses. 120, 120. Quanto dá? 240. Sem HP. 240 mais 120 mais 120. 240 mais 240, 480. 480 de economia no primeiro mês. 500 pau, 10 meses, 4.800. Hã? É, 4.800 reais ao final de 10 meses, porque se no 11º mês, que é Natal, no Ano Novo, que você não vai produzir, que vai ficar tudo parado, você tem uma reserva técnica de 5 pau por ter deixado de comer 2 pizzas por final de semana. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer. Ah, eu não consigo guardar 2 pizzas no final de semana. Guarda uma. Ah, eu não consigo guardar uma. Guarda meia. Ah, eu não consigo guardar meia. Ah, meia da meia. Guarda uma fatia, mas guarda, demônio. Você não vai morrer por isso. Muito pelo contrário. Isso pode vir a te salvar. Moedinha. Eu tenho o hábito de chegar em casa, eu pego os trocos de moeda, eu jogo tudo numa latinha. Cara, essa latinha já me salvou. Já me salvou. Minhas filhas, uma delas perdeu o meu bilhete único, eu precisava pegar metrô, né? E eu não tinha transporte, porque o cadê, perdeu, e eu sem dinheiro, viu? Porque a gente anda de cartão, não tem dinheiro, e agora vai lá, enfia a mão na latinha. A latinha não tem tampinha cofrinho, não, ela é aberta mesmo, é um cofrinho, só que é aberto, pra você poder pegar a hora que você precisa na emergência. Mas dificilmente a gente pega, mas a gente coloca lá dentro. Pronto, fui lá, peguei, resolvi meu problema, fui e voltei. Deu certo. Tá vendo como funciona? Uma moedinha que você guarda e esquece ela lá, quando você chegar, for no final do mês, passado 1 ano, 2 anos, você vai ver quantas moedinhas ali tem que pode salvar a tua vida. Beleza? É isso aí. A dica de hoje é O Hábito da Economia. Quem pensa, enriquece, que é um livro bacana da Napoleon Hill. Ele ensina você a pensar para enriquecer. Fechou? Esse tema é curto. Acabou.